Oi, oi, gente, bem-vindos, bem-vindas aqui em mais um Just Talks. E hoje a gente vai trazer o assunto do momento, sim, com dicas aí e ferramentas, mais do que isso, processos para você que nesse momento está precisando se adaptar ao trabalho remoto. Tanto sendo você um empresário, um líder, ou mesmo uma dessas pessoas que vai começar a trabalhar em home office aí a partir dos próximos dias, por conta dessa questão da epidemia do coronavírus. Então, a gente reuniu aqui toda a nossa expertise nesse assunto e veio realmente dar aquela ajuda aí para você não se perder. Porque adaptar o trabalho ao trabalho remoto não é só levar o trabalho para fazer em casa, não, tá? Tem muitas questões e muitos pontos que eu vou trazer hoje aqui, junto com a Michelle Diniz, minha sócia, consultora de conexões reais na Just, e com a Jauna Costa, também sócia e consultora de conexões reais. Então, a gente vai compartilhar um pouquinho do que é essa nossa realidade de quem trabalha remoto. Né? Eu comecei a empreender já no digital desde 2015, então essa é a realidade que eu já vivo aí nesses 5 anos. Costumo dizer muito que muitas vezes o online tem muito mais presença do que o presencial, e eu acho que é o que todo mundo vai começar a experimentar agora, né? A gente consegue aumentar a produtividade, uma série de fatores, né? Tem gente até brincando, eu vi um meme hoje que falava assim, agora a gente vai perceber que a gente não precisa fazer tantas reuniões. E eu acho que é bem verdade, né? Eu acho que com os processos e ferramentas de trabalho remoto, a gente vai ter muitas mudanças na percepção, inclusive no uso do trabalho remoto por empresas do mundo todo, né? Para a gente começar, eu queria trazer alguns dados aqui de algumas matérias que a gente está pesquisando. Primeiro, assim, dizer que o trabalho remoto ele não é mais uma forma de trabalhar. Ele realmente é um próximo passo que é necessário para as empresas, funcionários, para os empresários que querem otimizar sua produtividade, sua eficiência, usando os avanços tecnológicos que a gente tem hoje como sociedade, né? Então, assim, o que a gente tem visto é que a opinião das grandes empresas sobre o trabalho remoto está evoluindo junto com o avanço da tecnologia, né? A gente tem empresas que hoje são totalmente remotas, como o Trello, o Doist, Remote Year, que tem funcionários remotos trabalhando em fuso horários diferentes do mundo todo, né? São empresas que acreditam e são prova realmente do sucesso do trabalho remoto e de um estilo de trabalho mais flexível que influencia não só a produtividade, mas um ponto que é muito importante hoje, que é a criatividade, né? A gente tem hoje outras empresas como a Dell, a Intuit, que começam também a colocar posições remotas como vagas de emprego, principalmente por demanda dos candidatos do mundo todo, né? E um outro ponto que eu queria trazer aqui é que o trabalho remoto hoje ele é mais comum para setores que já adotaram tecnologia, como todas essas empresas que eu citei, mas que profissionais de cada vez mais áreas estão encontrando maneiras e formas de trabalharem com sucesso e com produtividade, cumprindo seus objetivos, independente da localização que eles estão, se estão dentro da empresa ou não, né? Se estão um período em home office, o outro período na empresa, enfim. Então, desde criação de novos cargos dentro das empresas até realmente flexibilização das rotinas, tudo isso motivado pela vontade que as pessoas estão hoje em dia e a partir do uso da tecnologia de passar mais tempo com os amigos, familiares, enfim, ter uma vida mais íntegra, né? Onde o trabalho não é o centro, mas o trabalho está realmente integrado à vida. Essa é uma realidade que a gente vive hoje com os nossos clientes na Just já, então a gente vê realmente cada vez mais empreendedores, empresários adotando aí o trabalho remoto. Mais uma vez, venho esclarecer que o
trabalho de um assistente virtual, ele não é CLT, ele não é um emprego, ele é realmente uma prestação de serviço, mas que também vai evoluir junto com esse cenário, né? Então, para você que não tem funcionários, mas está interessado em começar a usar a tecnologia a seu favor para o trabalho remoto, então a opção do assistente virtual é sempre bem-vinda, inclusive nesse período de crise, onde a gente vai ter que atuar de formas muito diferentes, as empresas vão ter necessidades diferentes, então, quem sabe, está aí o momento de você experimentar ter uma assistente virtual no seu negócio para te apoiar com diversos tipos de demanda, mas isso é assunto para um outro dia. Mi, conta aqui um pouquinho do que a gente vai focar hoje, então. Então, hoje a gente vai falar algumas dicas, né, para que empresas e lideranças consigam se organizar, né, no trabalho remoto. A gente entende que a gente está passando por um período muito atípico e a gente gostaria de reforçar esse mindset, né, para essas empresas e lideranças, considerar que, né, o capital humano, fazer essa gestão do indivíduo mesmo de perto, entender que é um motivo de força maior, né, tá levando a gente a ter essa alternativa, né? É importante a gente conseguir meios de não parar, mas como fazer isso de uma forma humana, de uma forma consciente e sem perder a produtividade. E a gente também vai trazer dicas para as pessoas, né? Para que elas se organizem, para que elas usem aplicativos e ferramentas que vão ajudá-las nessa organização e algumas dicas também para como conciliar esse trabalho em casa com as crianças que também estão aí com as aulas suspensas, como que a gente poderia, né, ajudar e dar algumas informações para realmente tornar isso mais fácil, né? Nós que viemos, a maioria, né, do nosso público de assistente virtual, a maioria é motivada por essa conciliação de maternidade com carreira, então nós temos aí uma grande expertise para podemos passar sim, queremos contribuir com todo mundo, né, que vai passar por isso aí pela primeira vez, porque a gente sabe até melhor do que muitas pessoas que não é fácil, né, essa conciliação. Ter as crianças em casa, às vezes até dividir ali com mais um, né? Tipo, a mulher e o marido dividirem um espaço comum e aprender a trabalhar juntos é realmente um grande desafio, precisa de uma mudança de mindset e criar algumas rotinas e hábitos para tornar mais fácil. Oi, Maravilha. gente, muita alegria de estar participando de mais um podcast aqui com vocês. Só complementando também, né? Até quem não tem filho, algo assim, eu estou esperando ainda, na doce espera. Ainda não sei como é essa função. Mas assim, ó, também é o momento até de prospectar, né? De conhecer, que as pessoas conheçam um pouco mais como a gente pode ajudar remotamente e colaborar com todo esse período aí que a gente está passando. Isso mesmo, acho que é uma grande oportunidade para quem está precisando daquela força extra e pode contar com pessoas que já são treinadas e já têm o hábito de trabalhar à distância, né? Para a gente começar a falar um pouquinho assim, principalmente para as empresas e lideranças que vão comandar aí essa ida do escritório para casa dos seus colaboradores, dos seus funcionários, o que você fala para a gente sobre, o que vocês podem dizer para a gente sobre ferramentas? Porque eu acho que uma preocupação nesse momento é não empilhar realmente as pessoas com um monte de ferramentas desconhecidas, que podem ser até prejudiciais para quem está indo pela primeira vez trabalhar em casa, mas ao mesmo tempo a gente tem ferramentas que vão ser imprescindíveis aí nesse dia a dia, né? Sim, ferramentas assim, é bem interessante porque várias pessoas que estão analisando a situação hoje, a primeira e maior dica que talvez possa chocar é não utilize o WhatsApp para fazer os grupos, né, de trabalho. Por quê? Porque o WhatsApp é difícil de você organizar os temas. Então imagina um monte de gente vir aquele grupo de família dando bom dia e que não tem nenhuma produtividade, não é? Não tem assim nenhuma assertividade, e isso pode até prejudicar o andamento do trabalho. Então a gente analisou algumas ferramentas aí no mercado e a gente indica para vocês utilizarem o Slack, que é uma forma de você conseguir dividir as equipes por tema, né? E você consegue, através de algumas hashtags, você consegue organizar as informações que estão passando por lá. E uma outra dica também que a gente pode utilizar para essa organização
né, de grupos e para a gente não perder um pouco aí o humano, né, o lado humano disso é realmente usar ferramentas de encontros virtuais, né, de reuniões virtuais. Hoje a gente tem o Google que liberou aí o Meet, né, o Hangout. A gente está também com a informação que o Zoom, né, fez essa liberação também para utilizar. E a gente, por experiência própria, uma experiência que a gente traz aí do Clube Sou Assistente Virtual, é realmente vocês fomentarem o coworking virtual, porque a gente sabe como também, de novo, trazendo nossa experiência, que essa transição de você sair de um ambiente que você está compartilhando com pessoas, toma o café, né, a gente chama daquele momento divã, é muito importante para a saúde mental das pessoas. Então, assim, não deixem de promover para os seus funcionários, vocês enquanto empresas e líderes, esse momento para que não haja tanto impacto, né? A gente tem vários estudos que confirmam que uma pessoa que esteja emocionalmente atingida, que esteja preocupada, né, ou chateada, ela fica muito mais suscetível a doenças. Então, essa é uma responsabilidade que as empresas devem tomar para si também, né? Promover que as pessoas se encontrem e mantenham esse contato interpessoal que é tão importante para a saúde mental das pessoas, né? E para o bom ânimo. Isso aí, falando um pouquinho também da inteligência emocional, né? Que é bem importante trabalhar ela nesse momento, porque geram muitos sentimentos, né? É aquela coisa assim, como eu vou delegar todas as tarefas, né? Eu preciso entregar elas com um pouco mais de tranquilidade, clareza, não deixar dominar, assim, aquela sensação de controle, pode gerar um estresse muito grande. Então, são várias coisas. Além de ferramentas, a gente também tem que cuidar do nosso emocional. É um período tenso, mas a gente tem que confiar nos profissionais, né? Então, dar uma atenção para essa parte do sentimento, entender o que está acontecendo dentro da gente e pegar mais leve, vai ajudar também. Sim, é um período atípico, né, gente? É isso que a gente tem que ter muito. Exato. Não será para sempre. E nesse período atípico, assim, que a gente recomenda é que realmente não tem uma preocupação de horas trabalhadas, né? Porque a gente entende que as famílias estão se reorganizando inteiras, não só com essa questão que a Mi trouxe antes, a gente está com as crianças em casa, mas muitas vezes com cuidados com outros familiares, enfim, formando redes de apoio mesmo até na própria comunidade. Então, o imprescindível é que nesse momento se foque nos entregáveis e não nas horas trabalhadas, justamente por conta das pessoas estarem vivendo toda uma movimentação na vida, né? E isso já vai deixar esse momento um pouco mais leve, para que não tenha realmente tanto impacto emocional, né? A Michelle trouxe muito bem essa questão das ferramentas, da recomendação, então, de que não se use o WhatsApp, mas um bom uso que pode se fazer do WhatsApp é realmente ter um grupo onde se reúnam todos os times, todas as equipes, para que as pessoas possam bater papo mesmo, trocar aquele meme do coronavírus, falar de como é que estão se resolvendo em casa, né? Então, isso é um ponto bem importante, que as empresas e as lideranças precisam estar de olho também, né? Coisa de montar um coworking virtual, numa sala de videoconferência, onde as pessoas vão não ficar batendo papo, tá, gente? Elas vão ficar, cada uma trabalhando ali na sua tarefa, mas vão estar com esse sentimento de estar juntas, né? A gente tem dados também de pesquisas que foram feitas com trabalhadores remotos e 28% deles reclamam muito da questão da solidão do home office. Então, formas da tua empresa não deixar que esse sentimento de solidão prevaleça, né? Esse é um momento em que a gente tem que ter as comunicações formais muito bem claras. Então, o que a gente indica também é que vocês dividam as equipes de trabalho o máximo possível. Então, é realmente quebrar essas equipes e criar um canal para elas ali no Slack, caso seja a ferramenta escolhida, ou outras que vocês possam escolher aí, mas que seja mais dividido possível por áreas de trabalho, por equipes de trabalho. Né? Então, essa clareza dessa comunicação é muito importante. Quanto mais a gente dividir, melhor vai ser para a produtividade das equipes, né? E aqui entra uma questão também que é até curiosa da gente falar, que é a questão dos emojis, né?
que muitas vezes, como líder ou como empresa, a gente quer ter uma comunicação muito formal com os nossos colaboradores, mas não é o momento para isso agora, né, menina? Exato, tem que deixar leve, né? Essa comunicação. Acho que é importante nesse período a gente pegar um pouco mais leve com algumas coisas, lembrando de novo, reforçando. Isso é transitório, né? Isso é um período que a gente está passando. Então, assim, é o momento também para a gente provavelmente estreitar laços, né? Para a gente lembrar que nós somos todos humanos, nós somos todos iguais, né? E é o momento da gente deixar algumas questões hierárquicas que normalmente a gente encontra muito no corporativo, a gente pode começar a trabalhar um pouco isso. A gente tem que entender que cada uma tem a sua responsabilidade, e por isso essa grande dica sua de focar nos entregáveis, porque a gente entende que está todo mundo no mesmo barco. Então, se a gente não criar meios da empresa não deixar, né, de funcionar, não deixar de rodar, porque é a nossa economia que está sendo impactada com isso. A gente tem que se colocar no papel de responsáveis por isso, né? Então, assim, tudo que a gente puder mudar um pouco, né, ser um pouco mais brando para que rode melhor, né? E eu queria trazer um outro dado que a gente está pesquisando bastante, né? A gente também cuida da comunicação da Just, e a gente fez um levantamento de alguns dados, e segundo o PGI, que é uma das líderes aqui de serviços, né, hoje no mercado, ele traz um dado de que 82% dos colaboradores remotos reportaram níveis menores de estresse, né, segundo essa empresa. Então, essa notícia é muito boa, porque a gente, claro, tem que monitorar essa parte da solidão, do afastamento. Por outro lado, imagina que a produção, como ela é muito mais focada, você também não tem a pessoa saindo para trabalhar, enfrentando o trânsito, com medo de uma contaminação, né? Então, tudo isso vai influenciar também, o impacto muito provavelmente será dessa produtividade, né, maior. E eu acredito que depois desse período a gente vai aí reformular muita coisa, né, em algumas práticas que a gente tem hoje no mercado. Vai ser bom, vai ser uma oportunidade para a gente dar um outro olhar para essa forma de trabalho. Tomara realmente, né? Porque é algo que a gente vem trabalhando já dentro desse universo. Tem muitas pessoas com vontade, ainda não se experimentaram. Quem sabe agora não é o momento de fazer uma degustação aí e se apaixonar. Como todo trabalho não é fácil, mas também não é difícil. E acho importante isso que a gente falou da história de toda uma adaptação, de se ajudar, aproveitar realmente esses momentos, porque é só fazendo que a gente vai conseguir entender o universo, né? E o mínimo de planejamento, né? Não precisa ser uma coisa complexa, tenho que fazer 1000 planejamentos para esse período. Não, é aí onde a gente vai ver que as prioridades, que quando a gente às vezes conversa com nossos clientes, eles têm dificuldade às vezes de definir, né? Então, mas é nesse momento que você vai conseguir focar nas prioridades e era isso. É um momento bem interessante, né? Agora, trazendo um pouquinho a questão da confiança, você como líder, como gerente, a pior coisa que você pode fazer é querer ficar tendo um controle excessivo de se a pessoa está online, se ela está fazendo, se não está. E a gente entende que isso é muito difícil para quem não está habituado a trabalhar dessa forma, né? Por isso que a gente recomenda que sejam feitos check-ins diários com as equipes. Podiam contar um pouco o que são esses check-ins? Sim, os check-ins são muito importantes, né? Até de novo a gente vai estar aí promovendo essa conexão mais humana. Vocês podem se organizar, por exemplo, em alguns períodos específicos do dia, né? Para de repente no começo do dia já fazer essa checagem, como estão essas atividades e fazer esse acompanhamento. Legal também sempre rever, né, se possível fazer isso dentro do grupo de trabalho para que as pessoas exponham como que está o status do trabalho, o que foi feito, o que está pendente, quais são os impeditivos, né? Para que isso Faz as seja tratado. necessidades dela, para que, enfim, a equipe ele se entenda, né? Sim, para que ainda mais para você reforçar ainda mais que todos têm a responsabilidade dentro de uma entrega completa, e normalmente a gente sempre depende de uma entrega do outro, e ali você nivela, né, todas as informações
todos ficam por dentro do que está acontecendo, isso para não, de novo, né, não impactar por as pessoas não estarem, porque esse é um movimento que acontece naturalmente dentro de uma empresa, as pessoas se comunicam e flui isso naturalmente. Então, como trazer isso para o remoto? Estabelecendo horários, né, específicos para fazer essas checagens, né, ou esses check-ins, para acompanhar essa produção, para acompanhar o andamento do trabalho, e de preferência que todo o grupo esteja envolvido para que todo mundo tenha a mesma informação. Porque esse é um cuidado que tem que ter também, né? Essa informação, como que ela está chegando para as pessoas? Então, tem que ter cuidado para que ela chegue da mesma forma, se possível, ao mesmo tempo para todo mundo. Eu sou uma apaixonada por essa coisa dos check-ins. Eu trabalho muito assim com a minha equipe remota. No meu caso, não faço diariamente, mas pelo menos ali uma vez por semana, faço um acompanhamento, até porque as pessoas com quem eu trabalho já estão na pegada do trabalho remoto, já tem muito forte essa coisa da autorresponsabilidade, né? Então, para você que vai começar a utilizar esse tipo de trabalho com a tua equipe, os check-ins são uma forma excelente de reforçar a autorresponsabilidade e o compromisso de cada um com as suas entregas. E aí, como que a gente pode fazer esses check-ins? Ele pode ser feito tanto numa reunião, então marca lá, terça-feira, 9 horas da manhã, tem check-in, abre uma sala de videoconferência, e aí tem um ponto importante, gente, não deve durar mais de meia hora isso, tá? Então, assim, cada um da equipe vai entrar e vai dizer: oi, pessoal, eu ontem fiz tal, tais pontos, tais ações, minha programação para hoje é essa e essa, porém, eu preciso do relatório tal, que o fulano tem que me passar, eu estou travada aqui nessa questão, porque estou pendente disso. Então, é um momento realmente em que essa equipe vai ter o entrosamento do trabalho, né? Vai estar azeitando ali essa engrenagem. Também pode ser feito através de mensagens, então no grupo da equipe, de novo essa dica, quebre o máximo possível as suas equipes em grupos pequenos, e aí cada pessoa no horário combinado também vai dizer: pessoal, amanhã a partir das 9 horas a gente começa o check-in, e a pessoa vai escrever um textinho ali contando essas mesmas coisas que ela faria na reunião, né? Isso é uma ferramenta assim muito importante de trabalho que recomendo demais que vocês experimentem nesse período. Mais alguma coisa que a gente precise falar aí com os líderes e com os empresários? Vamos passar já para as dicas para as pessoas que vão começar a trabalhar em casa? Vamos. Muito bem. Acho que é tão legal falar assim do trabalhar em casa, né, para as pessoas, como começar. Vou falar um pouquinho do cantinho, né? Acho que começando primeiramente pelo espaço. Onde eu vou estar, onde eu vou me sentar, onde eu vou conseguir desconectar dos demais e da casa, enfim. Isso é uma coisa que a gente vai adquirindo também na prática, né? Não é de um dia para o outro. Então, quem está começando, se não tem a mesa perfeita, não é impeditivo, não tem nenhum problema. Você pode trabalhar até mesmo na mesa de jantar, onde você achar melhor. Mas é super legal estabelecer algumas regrinhas aí com o pessoal da casa, quem você divide a casa, e se tem crianças, né? Eu vou deixar essa parte para vocês falarem mais, mas se tem crianças, eu sei que tem muitas até formas lúdicas de fazer com que elas respeitem aí o espaço, né? É bem importante que, assim, muitos de vocês que vão começar a trabalhar em casa, por conta de tudo isso que está acontecendo, não tem um espaço especial para isso, né? Isso a gente sabe. Então, assim, você vai ter que se adaptar. Vai trabalhar na mesa de jantar, vai trabalhar na mesa de cozinha, vai trabalhar na escrivaninha do quarto do teu filho. Que eu tenho assim, ó, de recomendação principal para você que vai precisar usar um espaço compartilhado da casa? É muito importante a organização dos seus materiais de trabalho, tá? Então, o ideal é que você, se precise montar e desmontar teu escritório, que eu acho que vai ser o caso de muita gente, é realmente ter uma caixa onde você possa guardar o teu escritório. Essa dica é sensacional, ela veio da Naline,
que é uma super personal organizer, que teve com a gente também lá no clube Sua Assistente Virtual. Então, assim, tenha uma caixa organizadora, pode ser uma caixa bonitinha, assim, como essa, pode ser uma caixa de papelão, pode ser qualquer tipo de caixa, mas onde vocês reúnam o material de trabalho de vocês, porque principalmente quem vai compartilhar a mesa, com a mesa do jantar ou com a mesa da cozinha, tem que ter essa mobilidade e não pode faltar organização aí quando a gente está trabalhando em casa, né? Sim, é bastante importante. Essa dica da Naline foi ótima. E uma coisa muito importante também, né, como eu citei, é ter algumas regras, né, para, principalmente quando você tem mais membros em casa, então procurar de alguma forma sinalizar que você está num momento que não pode ser interrompido, talvez no momento de reunião, por exemplo, esse agora que a gente está fazendo, já comuniquei para o meu filho, ele já está em casa comigo, então já falei, a mamãe está gravando, por favor, espere a mamãe sair para a gente conversar, tudo bem? Tudo bem, ele já tem quase 7 anos, então é uma realidade possível. Mas quando você tem mais pessoas em casa, importante ter esses combinados. Se você tem mais, né, alguma pessoa trabalhando em casa também, para que não haja esses conflitos, tentem combinar, né, esses horários também, para que ninguém fique prejudicado, né? Isso é muito importante. E Então, principalmente esse aviso de tipo, ó, tô em reunião agora, não vou poder te dar atenção. A gente que assim já tá há muito tempo trabalhando em casa, a nossa família já entende. Eu até falei agora há pouco no Instagram no caso da Tati Cruz, que é uma assistente virtual certificada da Just, a Isabela, a filha dela tem 4 anos, e esse dia a gente estava ao vivo num webinário do YouTube ali para 200 pessoas, e a Isabela apareceu, botou a mãozinha ali, a Tati só olhou e falou: filha, a mamãe tá gravando. Gente, a Isabela não teve um A, entendeu? Ela simplesmente se virou, saiu, deitou na cama, ficou brincando com um joguinho. Então, a gente sabe que para quem não tem esse hábito, para as crianças que não estão acostumadas a ver os pais trabalhando em casa, não vai ser tão simples. Mas é por isso que tem que ter uma conversa muito clara ali com todo mundo da família, principalmente as crianças. Daqui a pouco a gente vai entrar em dicas até de etiqueta aí para as reuniões virtuais, mas antes eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais esse tema aí das crianças. Michele, tem várias dicas aí para quem está em casa com os filhos essa semana, né? Então, quis aqui trazer um pouquinho para vocês da minha própria experiência, né? Eu acho que esses casos, por exemplo, né, tanto do meu filho, né, do Murilo, como da Isabela, já estão acostumados com esse dia a dia, né? Eu acho que é importante a gente também relaxar um pouco, porque todo mundo sabe, tem todos os noticiários que as aulas estão suspensas e essa vai ser a realidade de muita gente, né? A gente voltou a receber agora aquele meme do jornalista, né, que estava gravando para a BBC e de repente entram as duas crianças e ele fica totalmente sem graça, né? Então, assim, naquele momento para ele, com certeza, né, não era uma coisa. Aquilo era atípico, né? A gente não esperava que duas crianças iam entrar na sala. Mas, gente, hoje vai ser a realidade de todo mundo, né? A gente vai ter a suspensão de aulas aí, provavelmente em todo o território nacional. Então, é uma coisa que a gente também precisa relaxar um pouco, lembrando de novo aquela coisa do estresse, né? Da suscetibilidade, né, para doenças, enfim. Mas o que eu queria compartilhar com vocês que o meu começo, né, como mãe e empreendedora, o que eu apliquei, que foi muito bacana, foi ter realmente um cronograma de atividades. Então eu fazia alguns horários específicos, por exemplo, se eu precisasse fazer reunião, eu colocava ele em alguma atividade que eu sei que ele ficaria um pouco mais concentrado, mesmo me utilizando da televisão. Não tenho vergonha de assumir que eu já utilizei muito televisão. Esses dias eu vou utilizar bastante videogame também, mas é claro, com muito equilíbrio. Então a dica é assim: você tem o seu cronograma, assim, você precisa começar a organização por você mesmo, né? Então, veja o seu horário de almoço, veja seus horários de pausa, aproveite esses momentos também para se aproximar dos seus filhos, veja como uma oportunidade, porque a gente nessa correria tem tanta pouca experiência e vivência, né, às vezes com as crianças,
e a gente precisa também estar calmos para tranquilizá-los, porque a gente vê também como muita criança está preocupada com esse período, né? Também. Então, assim, comecem se organizando, aproveitem então o momento de café da manhã, de lanche da tarde, façam isso. E aí façam as atividades, né? Criem atividades para crianças, por exemplo, para quem já está um pouco maior, questão de leitura, montar quebra-cabeça, assistir um filme, depois fazer uma atividade em relação a alguma atividade que foi proposta, utilizar, ainda dá tempo, né, para quem ainda consegue ir talvez numa livraria antes que elas estejam inacessíveis, livros de atividade, né, de acordo com a faixa etária. Nós temos também uma infinidade de recursos online, né? A gente tem vários jogos que são educativos nos canais de televisão que são voltados para criança, propõem muitos jogos, então é importante também, né, vocês podem ensinar até o momento para a criança ter mais afinidade com a tecnologia. E Sim. nós temos também a Khan Academy, né, até para substituir talvez a questão das aulas que estão suspensas. Coloquem no seu cronograma de atividades, de repente 1 hora com seus filhos para ver algumas matérias que eles podem estar perdendo, né, nas aulas. A gente sabe que as escolas vão repor isso, mas para que eles também não percam o ritmo, né? Então a gente indica aí buscar essas plataformas de ensino para que as crianças continuem aprendendo. E muita conversa, né, gente? Então, assim, vocês podem também, para quem não sabe ler, de repente, para colocar uma placa na porta, né? A gente tem essa dica da Paula, que apareceu lá no programa, né, no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, nesse domingo. Ela utiliza esse recurso de comunicação com as crianças, ela tem um aviso para não entrar naquele momento. Então, assim, usar a comunicação não verbal também como uma aliada, né? Mas acho que o mais importante de tudo é realmente essa questão da organização do tempo e o que você pode fazer, né? Muitas psicólogas, psicopedagogas estão disponibilizando e-books também com várias dicas de brincadeiras, né? E para quem tem um filho muito pequenininho, gente, o jeito é estar mais pertinho ainda, bota no colo e digita, bota o carrinho do lado. Em breve a Jaúna vai passar por isso. Então é carrinho do lado, pezinho ali balançando o carrinho, ou, né, um pouquinho maior, o cercadinho, a brincadeira. Aproveitem esse momento também e trabalhem. Não é impossível, mas é uma adaptação, mas trabalhem com as crianças por perto, até porque é a oportunidade delas verem o valor do trabalho. Isso é muito legal. Tô aceitando dicas, hein? Já vai anotando. Uhum. Tem um aplicativo chamado Kinedu, que ele ajuda, assim, a muitas atividades para recém-nascido, né? Então, esse é o único que atualmente eu conheço, estou estudando ele. E ele ajuda bastante, pode também ajudar aí quem está retornando da sua licença, né? Essa questão do cronograma eu acho fantástico, inclusive não só para as crianças, então todo mundo vai ter que ter seu cronograma, vai ter que ajeitar os horários com as chefias, com os parceiros, enfim, tudo isso. Mas para as crianças é mais ainda, gente. Então, uma dica que eu acho muito legal é pegar uma cartolina, desenhar mesmo uma agenda para as crianças que não sabem ler ainda, colocar imagens para ela saber que naquele momento a mamãe está trabalhando, então pode ser uma imagem de computador ali, mas que na sequência vai vir o momento da brincadeira, ou vai vir esse momento do estudar algo juntos, né? Então, não dá para você pensar ou para você achar que você vai ficar trabalhando tranquilamente e deixar o seu filho largado. Não vai acontecer. Depois, quando eles se acostumam com o trabalho remoto, a gente até consegue um pouco mais, né, Michelle? Sim. Que eles fiquem mais independentes, até dependendo da idade, né? A minha filha vai fazer 15 anos, então nossa realidade aqui em casa é super diferente, né? Essa Mas dica que você... criança... Desculpa. Só queria falar que essa dica que você deu de fazer numa cartolina é maravilhosa, e me lembrei que eu fiz a primeira, sentei com o Murilo e ele fez junto. Então, esse fazer Exato, junto... já é uma atividade para envolver a criança, do tipo, ó, a gente está passando por esse período, a gente está se preparando aqui, então, muito bom. A gente vai ter mais dicas, inclusive a gente vai ter um material para vocês baixarem aí também com todas essas dicas. Para a gente ir encerrando, eu queria entrar um pouquinho na coisa da etiqueta de reuniões online, né? Que eu acho que é muito importante, muita gente não está familiarizada com esse formato de reunião,
Eu particularmente passo 60% do meu tempo em reunião online, as meninas também, então acho que a gente pode trazer com muita segurança essas dicas de etiqueta aí. Isso aí. Acho que começando assim pelo ambiente, né? A gente saber que vai estar num lugar tranquilo, tentar ao máximo. Eu sei que às vezes tem um barulho externo e tudo, mas aí a gente pode adaptar com um bom microfone ou um fone de ouvido, né? Algo que possa melhorar o som. E, claro, tem que ver também de acordo com o grupo, como é a hierarquia ali, se vai estar o chefe, se não vai estar, se vai estar os colegas, como vai funcionar. E a questão de ter o nosso microfone no mudo, né? Sempre no mudo, quando você for falar, você tem alguns ali até que tem a mãozinha para pedir ali a hora de falar e tudo mais. Mas é isso aí, tem mais dicas. O importante nessa questão do microfone do mudo, gente, é principalmente porque assim, a gente não tem controle, para quem não. A gente que trabalha em casa, a gente tem diversos mecanismos aqui na casa já para isolar os ruídos. Mas eu vou contar para vocês que o principal geralmente é um berro na porta, como eu fiz agora há pouco antes de começar a gravar, e tipo, pessoal, vou entrar para gravar, silêncio. Mas para não ficar dependente disso também, como a Michelle falou, esse período é atípico, pode ser que entrem as crianças todas no meio da tua reunião e todo mundo vai entender isso, não tem problema. Então, o microfone fechado é justamente para não ter ruídos que atrapalhem os demais e muitas vezes a microfonia que pode acontecer quando a gente está com o microfone aberto, né? Com relação ao ambiente, o que eu queria trazer? Ninguém precisa preparar uma iluminação de cinema aí na sua casa, de estúdio, nada disso, mas é muito importante prestar atenção de não ficar contra a luz, ou seja, tá sempre virado diretamente para a luz, colocar sua câmera de frente para você, de costas para a luz, para que as pessoas vejam o teu rosto. O contato humano, mais uma vez, é muito importante nesse momento. Então, é bem importante que as pessoas te vejam bem. É um ambiente improvisado, ninguém vai se importar tanto com a tua bagunça, com a parte de trás aqui. Mas isso é bem importante também de considerar, né, Michelle? Sim, é importante a gente ter cuidado, né, com o entorno, o máximo que for possível, né, na questão de iluminação, principalmente. E outra coisa, assim, o que você conseguir evitar de barulhos também, né, que podem incomodar. Então, de repente, o celular está no sem som, né, ou então você programar algumas coisas que podem atrapalhar, que podem acontecer. Se você, por exemplo, sabe que seu vizinho está em obra, né, e aí você comunica com ele, olha, eu vou ter uma reunião, será que nesse horário você pode, né, dar uma pausa, alguma coisa assim? A gente tem que estar sempre muita observação, né, com essa questão, mas pelas boas práticas e para deixar tudo muito agradável também. A gente falou dessa questão da formalidade, de como é importante a gente organizar os momentos de informalidade, mas também lembrar que você vai estar trabalhando. Então, assim, não venha de pijama para a reunião, se ajeite, né? Lave o rosto, penteie o cabelo, esteja com uma boa aparência, porque esse é o momento que você vai estar cara a cara com os seus colegas de trabalho, né? Então, se arrume sim, como se você estivesse no escritório, E até né? pro psicológico, né, Camila, assim, de você, É, vou vestir agora a minha capa super poderosa aqui do trabalho, sim. né? E aí agora eu vou focar nisso. Acho que é importante também, porque senão não é a mesma produtividade. Também é legal ter papel, caneta à mão e uma garrafinha de água, né? Porque às vezes a gente começa a falar, começa a dar sede, dá uma tosse, dá alguma coisa. Eu sempre tenho um lencinho e a minha garrafinha de água tá Ah, sempre junto, né? Tem o e outro batom. ponto, e um batom. Outro ponto bem importante é testar antes, né, gente? Ver se a tua câmera está funcionando, se o teu microfone está funcionando, para caso não aconteça, você tenha que, enfim, adaptar de alguma forma. A grande maioria das ferramentas de videoconferência, elas também podem ser usadas no celular. Então, assim, testa aí, se não deu certo no computador, testa no celular. É importante que isso seja feito antes, né? Então, de novo, aqui, líderes, empresários, gerentes, disponibilizem essas ferramentas antes para as pessoas poderem testar. Eu lembrei de uma dica que você falou das ferramentas, né? Aprendam como rotear o celular, o sinal de internet do celular. O que é isso?
Vai que a sua internet fixa tem um momento, né, de cair, aí você fica com a internet indisponível. Tem como você aproveitar o sinal de internet do seu celular, porque normalmente são redes separadas. Então, procurem, né, no Google, tem muita informação sobre isso, YouTube, como fazer, né, como você usa a internet do seu celular no seu computador para não precisar também ficar impedido de trabalhar numa ocorrência dessa, porque a gente tem que imaginar que a gente vai ter uma sobrecarga de pessoas usando e isso pode acontecer, Exato. viu, gente? Estejam preparados. Isso E mesmo. só complementando, e também o cabo, né? Porque a gente é tão acostumado com Wi-Fi e às vezes dá uma falhada. Então tem o cabinho aí à mão para se precisar fazer uma conexão direta. Opa, fiz Internet mais barulho aqui, mas estável. eu vou mostrar o meu. O meu cabo está sempre aqui em cima da mesa, Esse cabinho amarelo. Isso para mesmo. conectar. É isso. Maravilha, então, gente. Essas foram as nossas dicas de hoje do Just Talks, com um conteúdo bem rico aí para vocês. A gente está disponível para responder mais dúvidas, tanto pelo Instagram quanto pelo nosso e-mail, nosso site, tem um chat também. A gente vai disponibilizar esse material também para download, então fiquem de olho ali nas nossas redes sociais que a gente vai informando todo mundo. Meninas, muito obrigada por mais esse Just Talks que foi super, ultra, mega rico. E acho que o recado final é não se desesperem, né? Vamos aproveitar também. Parece estranho falar aproveitar, mas enfim, vamos utilizar esse momento também para descobrir outras formas de trabalhar e também poder conciliar aí as coisas da sua vida. Eu estava aqui viajando também, momento de gratidão, né? Fazer do limão uma limonada. Gratidão por a gente ter essa oportunidade de não fazer, deixar as coisas seguirem andando mesmo, não precisando ter o contato físico, né? Que hoje a gente tem que evitar um pouco, mas conseguindo manter as coisas aí funcionando. Obrigada por Tem esse uma frase momento. interessante que eu li agora de manhã, que o autor é desconhecido, mas é que assim, ó, os nossos avós foram chamados para ir para a guerra. A gente foi chamado para ficar em casa, né? Então também vamos colocar ali as coisas com as proporções que elas têm. Eu queria agradecer também essa oportunidade mais uma vez, mas queria também reforçar para que as pessoas se conscientizem, né, que é algo que é passageiro, mas é muito importante a gente fazer a nossa parte, ficar em casa, não propagar o vírus, né, apesar de a gente ter tanta notícia de que é uma gripe comum, não mata, mas a gente tem que ter noção que nós podemos simplesmente conduzir esse vírus para outros lugares e para pessoas que poderiam ser mais prejudicadas, né? Os grupos de risco, né, de doenças respiratórias. Agora a gente já sabe que crianças também podem ser seriamente afetadas e os idosos. Então, gente, por favor, façam a sua parte e contem com a gente também se precisar de alguma dica a mais, nos chamem no direct. A gente vai estar sempre à disposição aí para passarmos todos juntos por essa etapa mais complicada. Isso mesmo. Um beijão, então, gente, e até o próximo Just Talks. Um beijo. Tchau, tchau.